Sejam bem-vindas e bem-vindos de volta ao Cine Raio X, aqui comigo, Felipe Pitanga, e Dalila Camargo Martins, recebendo hoje o convidado especialíssimo, Bruno Carmelo, que é mestre em Teoria do Cinema e Audiovisual pela Universidade de Sorbonne, membro da Abracine, ex-membro do Adoro Cinema e do Papo de Cinema e fundador do Meio Amargo Cine. Siga ele nas redes. E vamos falar hoje sobre o cineasta Bong Joon-ho, esse sul-coreano oscarizado que quebrou recordes ao ter seu filmaço Parasita ganhando o Oscar não só de melhor filme internacional, como de melhor filme na categoria principal e melhor direção. Algo sem precedentes. Mas também falaremos sobre toda a sua filmografia, fazendo um ranking inédito. E vamos abordar várias questões estéticas, como sua predileção por escadarias e cenários contidos dentro de outros cenários. Um mestre do Mizan Abim, que é uma narrativa dentro de outra narrativa, nas palavras de André Gide, e que todas as lutas de classe, temas recorrentes de seus filmes, podem levar até uma análise à la a escadaria de Escher, demonstrando que enquanto o sistema de classes não for quebrado, nós todos estamos girando em um círculo vicioso sem fim. Vamos lá? Comecemos esse programa. Então, já que temos aqui o nosso convidado especial dessa edição, para falar um pouco mais sobre Bong Joon-ho, vamos pedir para que o nosso convidado dê as honras em começar essas palavras de estudo, para a gente saber quais são os três menos bem colocados da lista dele na filmografia desse diretor coreano tão importante para a gente. É complicado porque ele não tem tantos longas assim, então a gente colocar os três menos interessantes ali, tem coisa boa ali no meio. Mas vamos lá, né? Porque a proposta é essa. Eu acho que o que eu destacaria, um dos que menos me interessa na filmografia dele, que tem muita coisa interessante, é o Okja. É um dos filmes mais recentes dele, produção Netflix, ele se aventurando a fazer filme em inglês. Não era a primeira vez, ele tinha já feito Expresso da Manhã, mas outra linha de produção, outra linha de raciocínio em relação ao que ele costumava fazer. Ele trabalhava com roteiros super complexos, com muitas reviravoltas, e ele conseguiu ali manter o humor e a pesquisa, né, enfim, as investigações policiais que interessam sempre. Mas no Okja eu acho um dos filmes menos interessantes, porque ele dá um pouco dessa... Ele é processado por essa estética Netflix, de alguns anos atrás, filme de 2017, mas a gente vai lembrar que em 2017 ainda as produções originais da Netflix não eram o que vieram a ser depois, pós-pandemia, quando teve mais investimento, enfim. Então não sei quem se o pessoal conhece o Okja, mas é essa história, né, de uma grande empresa que faz animais modificados geneticamente. Ela cria super porcos para o abate. Até que uma garotinha se interessa, se apaixona por um desses porcos e quer protegê-los. Mas é isso, assim, ele é surpreendentemente claro, colorido, fofo, como a gente não espera tanto de um filme do Bong Joon-ho, que pra mim eles são tanto pesados todos, apesar de serem divertidos, eles não deixam de ser pesados. Esse pra mim é um dos mais fofos e com personagens que vão mais pra caricatura, assim, mesmo a Tilda Swinton, que é maravilhosa, mas o personagem dela, ou do Jake Gyllenhaal, eu acho que não são as melhores coisas do mundo ali. Então eu acho que eu destacaria o Okja, não sei se você concorda comigo. E Okja, para você, tem alguma coisa assim que se salve? Eu acho que é o único filme dele que eu teria dificuldade de destacar uma cena, assim, não acho ele horrível de modo algum, mas eu acho ele tão pouco memorável em relação a muita coisa que ele já construiu, sabe? Eu acho que é o mais próximo que ele já fez de uma sessão da tarde, com Uhum. tudo de bom e de ruim que isso pode significar, porque ele já fazia um cinema muito popular, Uhum. sem precisar recorrer a esse tipo de otimismos um pouco mais fáceis, de menininhas puras, correndo atrás de salvar a ecologia. Enfim, ele sempre fez filmes populares, todos eles são engraçados. Tem monstro, mas é engraçado. Tem gente morrendo, mas é divertido. E o detetive é paspalhão. Ele sempre conseguiu fazer filmes populares e acessíveis. Então, assim, o Okja eu tenho dificuldade.
de destacar alguma coisa, não Não, sei eu, você. eu não discordo, até porque ele meio que ele refaz o hospedeiro de certa forma. Tem muito da estrutura familiar ali, da criança, etc. Mas o inverso, né? O monstro é que tem que ser resgatado. Só que eu acho ele um filme tão pobre. O Hospedeiro é um filme tão rico, que parece que ele repetiu o filme empobrecido. Todas as coisas são descartadas, descartáveis. E aí eu acho que realmente concordo contigo. Eu geralmente falo que os filmes do Bong Joon-ho, eles são contos contos morais preventivos que tentam dizer, se você fizer isso, você vai se dar mal. Se você fizer isso, você vai se dar mal. Então, essa prevenção dele, geralmente ela é pela crítica negativa, né? Geralmente se dão mal. Os finais geralmente são extremamente pessimistas ou alegóricos a partir de algo que deu muito errado. E o Okja, ele é todo otimista. Ele, apesar de ser tenebroso, e eu acho que isso, para mim, moralmente, inclusive, acho que o filme peca por uma questão que a moral da menina está maior do que a ética da sociedade. Se ela salvou um porco, tá tudo bem para o filme. Tá tudo legal. Apesar dele estar sendo irônico, toda a imagem está dizendo o contrário. Toda a imagem, como você falou muito bem, é colorida, as músicas são radiantes. A Tilda interpreta mais uma personagem, ambas caricatas. Jake Gyllenhaal também caricato. Os americanos não têm espaço para nuance, são todos maniqueístas, caricatos. Não digo nem só americanos, mas aqueles de língua inglesa, que podem ter ali vários, né? Austrália, Inglaterra, todos de língua inglesa, são maniqueístas, eles são péssimos. E o fazendeiro sul-coreano é aquele que trabalharia o mundo de uma maneira mais em comum a todos, no idílico, né? E isso tudo se reflete no próprio personagem. Ele come ao ar livre, ele não vive contido, ele foi o que cresceu mais, ele é o mais inteligente, é aquele que possui mais identificação humanizada com o espectador. E por isso o espectador não quer que ele morra, apesar de qualquer outro porco poder morrer. Mas aquele não, é tipo o Baby o porquinho, que a gente pede assim, não, pô, não, ele não pode virar bacon, tá? Mas você abdicaria do teu bacon por todos os outros porcos que não são o Baby? Eis uma questão interessante que apenas vegetarianos e veganos podem responder de maneira honesta e ética, sem ser maniqueísta. Mas é isso, eu acho que o filme, mesmo que ele seja irônico, eu acho que ele está sendo irônico sim com os americanos, com o capital de língua inglesa, digamos, chamemos assim, eu acho que ele tem um problema imagético que não vai ser interpretado desta forma. Ele será interpretado como uma jornada do herói e não da heroína, porque praticamente a jornada é do porco, a heroína está ali como um compêndio do porco, ela quase não tem vontade própria, a vontade dela é o porco é a inocência dela, então eu acho que tudo isso torna o filme desfalcado, quando poderia ser potencializado. O meu ranking coincide com o de vocês, por hora, nessas últimas posições. Também coloquei o Okja em último, essa produção Netflix de 2017, que possui um tom solar, né, sobretudo com a utilização criado pela utilização gerado pela utilização da trilha sonora e de uma fotografia que privilegia tons vibrantes, né? Ele tem um filme dinâmico, um filme vivaz, tem uma jornada do herói bastante clássica, né? E com um final feliz que não existe, né? Nos outros filmes do Bong Joon-ho. E esse tom solar ele destoa também do princípio crítico do próprio argumento do filme, né? Que é a história de uma garota que é neta de um fazendeiro sul-coreano que recebe um porco do contexto de um concurso promovido por uma indústria alimentícia dos Estados Unidos, que produziu, né, que criou porcos transgênicos e espalhou alguns espécimes ao redor do mundo para que fossem criados de diferentes formas
e o porco que melhor se desenvolvesse, né, o porco que tivesse a melhor carne, fosse melhor cultivado, digamos assim, seria o vencedor e seria exibido de volta na sede da empresa num evento. E esse fazendeiro sul-coreano ele vence, né? Só que esse porco ele virou o animal de estimação da sua neta, né? Que vai rodar o mundo para evitar que esse porco seja abatido, né? Que esse seria o destino dele. Então, você tem um tema atual, né, um tema de produção de alimentos em larga escala, né, que é um modo de produção nocivo não só para os seres humanos, mas também para os animais, né, que são né, criados de modo cruel, né, assim, é um modo de produção predatório, né, só que o fato da garota conseguir salvar seu animal de estimação parece ser suficiente em detrimento do problema inicial, né? Então você tem esse abatedouro ainda vai existir, essa indústria vai continuar funcionando, apesar das tentativas de boicote de um grupo terrorista, né? Vegano e contra a crueldade aos animais, né? E isso fica uma espécie de filme num tom solar e um tom de uma nota só, né? Assim, e quando você tem uma crítica, né? Essa crítica ela é, digamos assim, também apresentada de modo maniqueísta, né? Sobretudo, digo aqui, a respeito do tratamento, né, de personagens de língua inglesa, como lembrou bem o Filipe, que são caricaturas, né? Tanto as personagens interpretadas pela Tilda Swinton, quanto o personagem interpretado pelo Jake Gyllenhaal. Então, me parece um filme, digamos assim, o estilo e as comuns deturpações em convenções de gênero de gêneros, né, que o Bong Joon-ho faz em sua obra, ali elas estão assim atenuadas, né, domesticadas por essa produção, uma espécie de aventura, né, de fantástica, produzida pela Netflix. Tem o primeiro longa dele, que eu acho bacana, que é O Cão que Ladra Não Morde. Eu achei ele muito interessante pra gente estudar onde ele chegou depois. Se a gente for ver o amadurecimento do diretor, tudo que ele começou a propor enquanto direção, é ótimo ele ter começado com esse filme. Porque lá já tem todos os traços dele, esse humor desconfortável, já tem a metáfora de animais que ele sempre usa como animais selvagens, que vão devorar ou que vão atrapalhar a vida das pessoas. No caso, são cachorrinhos que o protagonista ali não suporta, ele quer matar os cachorros dos vizinhos que ficam latindo. Tem também essa ideia de pessoas completamente atrapalhadas, a sobrevivência do mais fraco, que é fundamental em toda a obra do Bong Joon-ho. Tem essa ideia de pessoas atrapalhadas que não são muito boas nas suas tarefas, não são ótimos profissionais, não são bons amantes, não são familiares competentes, e eles vão acabar sobrevivendo no final. Tem sempre essa paixão pelos perdedores e essas sobrevivências mais fracas que já tá no Cão que Ladra Não Morde, então é bacana. Para quem se apaixona depois pelos outros filmes dele, como Parasita, eu acho muito interessante ver que várias ideias já estão no Cão que Ladra Não Morde, como, por exemplo, você descobrir que existe alguém morando no porão do seu apartamento, ali é no porão de um prédio, que é uma ideia, né, muito importante para Parasita. Tem a ideia de uma garota que se cruza na rua e que fala, não, eu tô com dificuldade de ganhar dinheiro, eu vou dar aula de inglês pro filho de uma família rica. Então, assim, tem muitas ideias que depois ele vai aperfeiçoar. Então, sabe, é bom ver que ele foi desenvolvendo, mas não é, para mim, o filme mais refinado dele, o mais interessante, enfim. Já é muito promissor, mas eu também não acho que ele fez de melhor ali. O meu segundo é O Expresso do Amanhã. E aí eu sou obrigado a dizer
Eu amo o universo fantástico do Bong Joon-ho, eu amo. Você sabe o quanto eu amo o universo fantástico em geral, né? Até com o Cine Fantasy, que temos a honra e o prazer também de ter o Bruninho como curador esse ano. Então, muito obrigado por estar com a gente. Eu adoro o universo fantástico, eu amo aqueles que usam do universo fantástico com realismo mágico. Eu amo o pessimismo do filme. Ele não é, digamos assim, totalmente fantasioso, porque ele coloca muitas coisas de maneira prática, apesar de alguns deus ex machina ali, como, por exemplo, ver pessoas que foram ejetadas do trem, que fugiram numa primeira rebelião, no alto de uma montanha, congelados contra o vento, né? Eles estão assim, e o vento nunca derrubou eles, nunca quebrou eles. Quando a gente torna gelo, a gente quebra. Nunca derrubou eles de cima da montanha e também a nevasca nunca cobriu eles. Mas todo ano eles são vistos como estátuas. Ok. Então, ok, são coisas que a gente sublima da lógica para obedecer a uma regra maior que vai ser a aventura em si. Gosto de várias coisas que eles quebram, né? Quebra a própria personagem da Tilda Swinton, que parece que é a grande vilã, e aí ela é aproveitada de uma outra forma, até abrupta, que a gente não esperaria. O próprio John Hurt também, né, que ele é usado de uma maneira também abrupta e conectada com... Fora até do maniqueísmo, né? Ele é bem menos maniqueísta do que o Okja, mas ainda assim é maniqueísta. Ele só coloca dilemas morais mais complexos do que os de Okja e menos, digamos assim, determinantes, e passa a mão na cabeça porque o porco principal salvou, né? Porque é determinante, todos os animais vão ser sacrificados, mas o porco principal salvou, você pode sorrir. E o filme te dá essa injeção, né? E, apesar disso, eu adoro o Expresso da Manhã. Só que tem um problema. Eu também adoro o seriado que o Bong Joon-ho produziu. E aí eu vejo um problema que, claro, é póstumo, mas que acrescenta a minha questão. No seriado, mesmo não dirigindo e não necessariamente escrevendo, e vindo do quadrinho original, que eu também amo, o Bong Joon-ho foi tão feliz em desdobrar dilemas morais, principalmente, da complexidade dos personagens que seriam maniqueístas, que eu entendo, é um filme de 2 horas. Não dá para esperar dele o que um seriado desenvolve. Mas nos mesmos arquétipos, não tenho como não agradecer a série por desdobrar gente que tinha potencial de crescer e que não cresce necessariamente no filme, tirando o John Hurt e a Tilda, que crescem de uma maneira específica por causa do abrupto que a gente comentou, mas no seriado crescem de outras maneiras menos, vamos dizer assim, né, uniformes ou unidimensionais. Mas, vamos dizer, né, o Expresso do Amanhã é tão relevante que olha o que ele fez. Ele gerou um filhote, que apesar de ser também uma adaptação literária, o Silo, que é o atual mega sucesso da Apple TV, uma nova série, é toda construída na mesma estrutura do Expresso do Amanhã. Então a gente percebe o quanto ele é relevante, ele cria uma estética para ficção científica que um outro livro, para ganhar imagem, está se debruçando no filme originário do Bong Joon-ho. Depois eu colocaria o Expresso do Amanhã, que também é um filme de língua inglesa, né, do Bong Joon-ho, que é um filme baseado num quadrinho francês, né, de ficção científica, né, pós-apocalíptico, em que você tem congelamento, assim, a queda das temperaturas do mundo, você tem um congelamento, e aí um magnata tem a ideia de construir um comboio que está em movimento perpétuo e vai uma espécie de arca, né, assim, que vai salvar a humanidade. Então, só que esse comboio, assim, esse trem, ele seus vagões correspondem a classes sociais, né? Também com recortes identitários, né? E ali a crítica social, ela é explícita, né? Ela é explícita não apenas no argumento e no roteiro e nos diálogos, né? Porque tudo é muito dito, né? Tudo é dito o tempo todo,
mas também na própria utilização do espaço, né? Você tem esse trem como metáfora, né? Essa divisão do trem é uma metáfora da divisão social. E talvez eu faria aqui uma colocação, curiosamente, a última cena do filme, em que depois que você tem a explosão ali desse trem, e aí você tem 2 sobreviventes, que são 2 crianças, né? Na verdade, uma criança e uma adolescente, né? Essa adolescente é coreana e essa criança é um garoto negro, né? Filho da personagem interpretada pelo Octavia Spencer. E ali, claro, com esse recorte, né, de que as crianças como a esperança de uma nova humanidade, né, e esse recorte racial, né, e também de classe, né, porque esse garoto negro estava sendo utilizado como mão de obra escrava, né, para manter a locomotiva em funcionamento. E essa garota é filha de um engenheiro que é responsável pelos mecanismos, né, elétricos, né, dos portões, né, entre os vagões. Ela também uma pária, né, dessa sociedade do trem, né, viciada, né, numa substância que é um detrito, né, assim, um dejeto industrial, né, e você tem ali mais uma vez um argumento absolutamente explícito, claro, evidente, só que você tem nessa última cena um encontro delas, né, o trem acabou de explodir, elas saem dos escombros e começam a caminhar na neve, e ali elas encontram um urso polar. Só que Bong Joon-ho, ele filma, da maneira como ele filma, ele enfatiza mais o olhar do urso polar para elas do que o olhar delas para ele. E eu acho muito interessante essa relação, né, entre natureza e humanidade, né, ali, porque apesar do filme ser todo, assim, ser todo explícito, né, os códigos da crítica social, né, transformadas, né, da crítica social transformada em metáfora, né, pela linguagem, né, audiovisual, ali você tem uma ambiguidade, né, porque você, por um lado, tem essa esperança, né, dessas crianças para uma nova humanidade, mas, por outro lado, você tem um olhar de um animal selvagem, em que você não sabe ainda exatamente se ele está olhando para elas como potenciais presas, se elas em algum momento serão aquelas que vão caçá-lo para poder sobreviver e levar a humanidade para frente, ou se ali você tem simplesmente uma relação, né, de uma mensagem, né, de inocência, né, entre essas crianças e essa natureza selvagem, digamos assim. Mas essa ambiguidade, né, da mensagem que a gente não encontra no filme, porque é um filme absolutamente codificado, né, em sua crítica, em sua, né, e também nas convenções do gênero, né, porque é um gênero de um filme de ação, pós-apocalíptico, de ficção científica, né, enfim. E é algo que destoa também da relação, né, aí pra gente fazer um paralelo com o Okja, da garota com o seu animal de estimação, porque é um porco o fim da jornada, né, digamos assim, o final da história, né, o final feliz da história é simplesmente que essa garota consegue manter seu animal de estimação. Então, ainda assim, você não tem uma interrupção da lógica predatória daquela indústria alimentícia para com os animais, né? Você só tem simplesmente essa volta desse animal de estimação para um local idílico, né? Aquela fazenda no topo da montanha na Coreia do Sul. Então é muito curioso porque lá
você tem uma relação, essa relação entre natureza e humanidade, ela é domesticada, né? Ela é a crueldade da indústria alimentícia continua, mas o que estaria fora dessa lógica de predação, né, da indústria alimentícia também é uma espécie de lógica de domesticação, né? Então você tem algo que não é exatamente ambíguo, algo que está dentro de certos moldes, né? E aqui no Expresso do Amanhã, eu arriscaria dizer, assim, talvez eu esteja tentando salvar o filme de alguma forma, mas eu arriscaria dizer que tem nesse último plano, nessa guisada, né, nesse olhar com ênfase, não, no olhar do urso polar para essas crianças, que tem algo ali que você não sabe exatamente o que vai acontecer, um certo risco de que a predação volte, ou, na verdade, um reconhecimento num tipo de inocência, né, desse grau zero, né, tanto da humanidade quanto da natureza. E tendo que juntar nessa trinca de filmes ali menos interessantes, eu colocaria o Expresso do Amanhã, o que é uma pena, porque eu acho um bom filme. Eu acho realmente um bom filme, eu acho que ele é baseado numa graphic novel muito interessante. Não é um filme com orçamentos gigantescos, então muitas pessoas pegaram em cima dos efeitos visuais que, comparados com esses blockbusters hollywoodianos, não estão no mesmo nível, mas também o filme não é muito sobre isso. E tem essa questão também de trabalhar com espaços que são muito, muito pequenos e muito repetidos e muito parecidos. E como você consegue fazer um filme dinâmico, atraente, interessante, sabendo que são vagões, todos muito parecidos, todos corroídos, todos cinzentos, e cor enfim, de metal desgastado com o tempo, e ele consegue fazer algo extremamente dinâmico. Ele é uma pessoa que sabe muito bem como enquadrar, como usar movimento de câmera. Não é só um virtuosista, eu não sei você, eu não suporto filmes do Alejandro González Iñárritu, por exemplo, que é tipo, deixa eu te mostrar o que eu sei fazer com a câmera, passando todo... Não é isso, assim, não é uma vaidade pela vaidade, acho que ele realmente sabe favorecer a história, e ele faz isso no Expresso da Manhã, né? Uma cena que eu amo é aquela do corredor quando acaba a luz, né? E eles estão passando por um túnel, e aí aquela caixinha de fósforo rende nesse filme, né? Então, um fósforo vai acendendo todas as chamas, e aí o óculos de visão noturna de um lado, que era uma vantagem, deixa de ser vantagem quando eles acendem as tochas, né? Eu gosto dessa dinâmica, como você falou, espaços confinados, repetidos, mas que ele consegue renovar. Só aquele corredor ele renova tipo 3 vezes, com a iluminação natural, com o escuro, né, e o óculos de visão noturna, e as tochas que criam uma terceira visão para aquele vagão, né? É muito Isso é algo, isso. inclusive, que eu acho que ele faz em vários filmes, que é oferecer o mesmo espaço que você já viu algumas vezes, você acha que você já conhece aquele espaço, e depois ele volta e fala, é outra coisa que está acontecendo aqui. E isso para vários espaços. E essa capacidade, assim, de falar, tá, eu já entendi essa casa, eu já entendi esse cômodo. Não, você não entendeu esse cômodo. Com uma outra iluminação, outros personagens aqui dentro, ele vira outra coisa. Então, te forçar a rever o que você já viu e achou que já tinha compreendido, eu acho que é bem bonito. Em relação ao Okja, que também é outro filme que ele fez em língua inglesa, eu acho o Expresso ainda mais interessante. Prefiro o Expresso da Manhã, porque ele ainda vai, sei lá, pensar um pós-apocalipse sujo, cinzento. Todas as cores são meio cinza, meio bege, meio azulada, e não foge dessa paleta de cores. Tem, enfim, são as metáforas, alegorias sociais que ele gosta sempre, da luta de classes, tem espaço para o humor, tem de novo a Tilda Swinton caricata. A tristeza que eu acho que a Tilda Swinton é uma atriz absolutamente maravilhosa, ela tá nos piores filmes do Bong Joon-ho até agora. Essa é uma pequena ironia, mas enfim, ele é um grande diretor, ela é uma grande atriz. Por acaso não foram as melhores parcerias, mas eu ainda acho o Expresso da Manhã muito bom. Tem horas em que talvez a metáfora social dele seja evidente até demais. Já é muito claro que aqueles que estão na frente do trem pós-apocalíptico, o trem que dá a volta no mundo, são privilegiados, os ali atrás são desfavorecidos, e que eles vão comer umas barras, a gente vai descobrir depois o que são feitas aquelas barras de proteína absolutamente nojentas. Enfim, talvez ele pegue até demais, assim, ele force até demais. Eu ainda acho que ele se dá melhor na língua dele. Bong Joon-ho continua em coreano, com atores que são excelentes, com quem ele trabalha sempre.
que eu acho que ele se dá melhor. Mas ainda assim são filmes interessantes. Nenhum deles eu acho horrível. Uhum. Só o Okja, que pra mim é mais fraquinho. Os outros dois eu já acho bem interessantes, mas ainda estão na trinca embaixo da classificação aí. Bom, meu terceiro menos favorito é o primeiro longa do Bong Joon-ho, O Cão que Ladra Não Morde. Ele tem já ali o que eu acho muito interessante, ele já tem o humor e a ironia, que eu acho que é muito, é uma característica extremamente importante dos filmes Bong Joon-ho. E você já tem várias estruturas, é como se fosse um protótipo para filmes que ele faria depois já. Você tem, por exemplo, como o próprio Bruno lembrou, a utilização, né, de lugares do cotidiano, né, no caso ali um porão, né, o porão é do edifício, né, o subsolo do edifício, né, esse lugar que é ao mesmo tempo trivial, né, da nossa vivência, né, em grandes cidades, né? Só que é um lugar que a cada olhar ele tem uma nova camada, ele é olhado de diferentes modos e esses diferentes modos mostram que diferentes pessoas ou diferentes tipos de vida habitam, né, aquele subsolo e que de alguma forma é uma metáfora digamos assim, da complexidade da estrutura social, né? De que se a gente for se aprofundar na estrutura social, a gente vai encontrar figuras menos privilegiadas que estão sendo, digamos assim, estão invisibilizadas, escondidas, ou então sendo mantidas nesses lugares obscuros, né? Esses lugares assim, sem iluminação, sem, né? São lugares de invisibilidade, né? E ali ele até faz essa brincadeira, né? Porque tem até uma história de fantasmagoria vinculada, né? Que tem a ver com a lógica de construção né? com o princípio de construção daquele prédio, né? Então tem um comentário sobre gentrificação, né? Então é bastante curioso. Então você tem a utilização expressiva, né, das locações, que são locações que, primeiro, elas são do nosso cotidiano, né, qualquer pessoa que mora em cidade grande vai reconhecer, né, o subsolo de um prédio, assim, né, a garagem e o que tem ali, né, onde os zeladores e os funcionários do prédio por onde eles circulam, né, aqueles lugares que a gente não sabe exatamente o que tem por trás da porta, enfim, todo mundo vai reconhecer esse tipo de ambiente, mas aí ele justamente aproveita para criar suspense, né, em torno daqueles lugares comuns, né, e também fazer comentários sociais, né, a respeito da estrutura social, né, da divisão de classes e dos menos privilegiados que às vezes são obrigados a habitar esses lugares não próprios, né, para uma moradia digna, né? Então você tem esse tema que vai se repetir em Parasita, você já tem ali no Cão que Ladra Não Morde. O que eu acho magnífico desse filme, ainda assim, apesar, né, de ter colocado ele nos meus 3 últimos, no lugar mais baixo, né, do meu ranking, são as cenas de perseguição. As cenas de perseguição, uma específica, né, da garota que vê o rapaz do prédio da frente jogar um cachorro, né, do último andar do prédio, e ela vai lá atrás tentar pegar esse assassino de cachorros. Ela está muito inspirada com uma notícia que ela vê na televisão, né, a respeito de uma mulher que detém um assalto de banco, né? E então ela se inspira um pouco também. Ela tem a sua vida besta, né? Um trabalho de almoxarifado,
e ela tenta, né, de alguma forma, ela fantasia, né, virar uma espécie de ter seus 10 minutos de fama, né, como essa heroína, né. E nessa perseguição, que é uma perseguição que ocorre ainda no meio do filme e que de fato não vai acabar bem, né? Ela não consegue, uma porta abre e ela dá de cara com essa porta e cai para trás, né? Num momento cômico, assim. Mas essa perseguição, ela é muito bem filmada. E ao som de jazz, né? Eu diria que o Bong Joon-ho é um grande fã de jazz. Se a gente reparar, tem jazz em todos os seus filmes. Ou quase todos os seus filmes, para não dizer todos. E é um free jazz, né, no caso dessa perseguição, que torna tudo mais, assim, imprevisível, né, porque você tem essa garota que tem um trabalho meio qualquer, que está meio entediada e começa a fazer qualquer outra coisa que não, ela tenta desvendar, né, aquele caso dos cachorros, e tenta perseguir esse assassino de cachorros, um pouco para fugir, né, do seu cotidiano banal e tal. E também o próprio assassino de cachorros, né, que se não me engano, é um acadêmico frustrado, né, quer virar um professor universitário e não consegue, então é um cara que também a esposa não trata bem e ele é frustrado, uma pessoa tanto amarga, assim, né, que se dá mal, né, então esse tipo de personagens, né, que eles não se adequam muito bem ao papel social que eles têm, né, são personagens, são traços comuns dos personagens do Bong Joon-ho, né, uma maneira comum dele desenvolver personagens, né? Essas figuras que são fracassadas e não são bons pais, não são bons familiares, não se adequam ao trabalho que têm, almejam a vida de outras pessoas, né? Você vai encontrar personagens assim por todos os seus filmes e personagens que de alguma forma vão também tentar quase como uma espécie de fantasia, né? Elas vão tentar ser heróis, né? Heróis e heroínas dentro de uma trama, né? Para tentar, só que aí ao final, ainda que elas consigam de algum modo aquilo que elas estavam querendo, nunca é da forma que elas estavam querendo que ocorresse, né? E muitas vezes elas terminam no mesmo lugar, né? Então é muito interessante que ali você já tem esse protótipo também, né? De tratamento de personagem, né? De criação de personagem. Por fim, eu vou dizer que o meu terceiro menos favorito é O Cão que Morde Não Ladra. Apesar de eu achar o filme uma delícia. E eu acho que ele, como você falou, ele explora coisas que ele iria explorar. Eu gosto da fantasmagoria. Você já vê no primeiro filme dele uma questão de realismo mágico, né? Porque não é mágico, mas os personagens têm medo de uma história de fantasma. E aí o fato de ter alguém que mora ali, né, sobrando naquele porão, alimenta os medos daqueles personagens. Então, o realismo mágico está na crença deles e na câmera, que faz questão de parecer que sempre tem algo mais sendo filmado do que o que de fato tem. Então, os sons no extracampo, as sombras, os lugares não filmados, eu gosto muito disso nele. E aí vem a minha colocação para acrescentar também, eu amo a Baeduna, que é uma atriz que eu adoro, já trabalhou com Koreeda, já trabalhou com Bong Joon-ho, já trabalhou com filmes e seriados norte-americanos como Sense8, como Cloud Atlas, menos feliz, apesar de eu amar a primeira temporada de Sense8, eu sempre vou defender, mas eu amo ela como atriz. Então eu realmente acho que ela ali, descoberta no início, tem um brilho que nunca vai se apagar. Os primeiros filmes dela, principalmente com Bong Joon-ho e o Koreeda, eu acho que trouxeram algo. Mas eu tenho uma pergunta para ti. Mesmo sendo os três menos favoritos, você tem cenas ou imagens que lhe foram marcantes, ou mesmo que talvez, por ser o início da carreira em alguns, e por ser outro tipo de produção em outros,
ele tenha tentado fazer ali uma assinatura dele, tenha escorregado na banana, na casca da banana? Não sei se é uma assinatura dele, mas aquilo que a gente falou dos porões é impressionante. Isso não fica só nesses 2 filmes, tá? No Cão que Ladra, no Mod e no Parasita. Tem outros filmes também. Pro Bom de um Voo, as ameaças sempre vêm do subsolo, literalmente. Ou, né, a família que já mora ali no lugar abaixo do solo. Ou os monstros que surgem no hospedeiro abaixo do solo. Ou memórias de um assassino também, que vai ter a pessoa escondida ali embaixo do solo. Tudo vem do subsolo para ele. Isso é né, uma alegoria que para ele é recorrente. E acho que ele tem uma maneira de filmar isso, como luz, como enquadramento, que é muito interessante. Os momentos mais assustadores do Cão que Ladra na Morte, que é um filme bem solar, muito se passa de dia, céu aberto, ao ar livre, cachorrinhos jogados do alto de prédio durante o dia. Enfim, é uma coisa até meio inesperada, mas a parte mais sombria e que ele filma muito bem é o porão do prédio, é o porão do apartamento. Onde ali, né, de um edifício, no caso, ali tem uma pessoa de fato morando, escondida, e não só tem uma pessoa morando escondida, mas tem outra pessoa que vai se esconder dentro do armário enquanto tem uma pessoa escondida, ele tem uma pilha de objetos deixados onde vai ter outra pessoa embaixo. Então ele consegue pegar um espaço que é basicamente um galpão aberto, e ele desdobra aquilo até virar um grande labirinto. Tem um personagem, tem outro personagem, aquele vai ser usado para maus tratos, aquele vai ser usado para se esconder, aquele vai ser usado para pedido de ajuda. Então, a maneira como ele consegue desdobrar os espaços muito simples, o que ele faz depois, né, nos outros filmes, eu acho impressionante, bem filmado, super bem enquadrado, ele tem uma noção de ritmo e de tensão. Eu acho que é isso. Quando ele investe no suspense pesado, eu acho que ele faz muito bem. E para mim, a melhor parte do Cão que Ladra não Morde é quando a gente descobre realmente o que está acontecendo ali naquele porão, porque tem muito mais do que a gente pode imaginar. Já no primeiro longa-metragem dele, sabe? O cara fez isso no primeiro longa-metragem da carreira. Então, eu acho que aquela cena muito escura, mas tanto assustadora do filme é o que eu teria a destacar. Olha, eu vou acrescentar também, eu amo a cena do papel higiênico, que o marido e a mulher discutem o quão próxima a loja é e diz, né, vai até lá, compra o que faltou. Não, eu não vou até lá. Por que que tem que ir até lá? Eu não vou. Se tiver mais 100 quilômetros, eu não vou. Pô, 100 metros, eu não vou. E ele joga o rolo de papel higiênico para medir, porque na embalagem diz o comprimento, né? O comprimento tá ali. Acho isso esteticamente cria uma noção de espaço por um elemento de cena, que é o papel higiênico, que diz tanto, né? Semioticamente, o papel higiênico diz muita coisa naquela cena, ainda mais para uma grávida. Então, assim, eu acho sensacional aquela cena, eu acho que diz muito. Mas eu acho que, ao todo, ele tem uma forma de trabalhar esses espaços. Eu diria também a cena em que ele expõe o cachorro dela ao gás, né? ao vapor lá de inseticida, de matar, né? Que tinha sido avisado que não podia ter crianças, que não podia ter animais. Ele é um egoísta gigantesco, né? Um egocêntrico, que só vê os problemas dele, e aí ele anda com aquele cachorro no meio da droga, da fumaça que vai envenenar. O que eu amo disso é que você vai vendo aos poucos aquilo dominar o ambiente. Eu amo que ele ocupe esses espaços como se ele estivesse realmente aproveitando cada centímetro daquele quadro. E a gente vai ver isso em outros filmes, como, por exemplo, No Hospedeiro. Então, eu acho bem, inclusive nesse sentido, até da fumaça. Então, eu acho nesse sentido o quanto ele já estava experimentando. E eu amo que o filme, pode ser uma impressão só minha, porque eu nunca vi ele admitir isso em entrevistas, mas é uma incrível homenagem também à Janela Indiscreta. Porque tudo acontece de um prédio para o outro. A Baiduná vê tudo de uma cobertura para outra, ela olha com binóculos, é a curiosidade do outro, ela nem morar naquele prédio mora, ela invade aquela privacidade para conseguir se meter na história dos cachorros que estão desaparecendo. E o que leva a uma cena que eu adoro, a da corrida. Porque ela quis reproduzir uma cena que ela vê numa câmera de segurança, então é ele usando outras mídias, outro dispositivo, que uma mulher impede um assalto corajosamente e ela pensa, eu vou ser a heroína da vez, e ela corre atrás dele naqueles corredores do prédio. E a câmera, justamente, é uma câmera invasora, né? Uma câmera que está lá longe, como se estivesse no prédio da frente, olhando eles correrem. Então, aquele plano super aberto do prédio e aquelas duas formigas correndo uma atrás da outra, até, óbvio, acontecer aquela cena totalmente Looney Tunes, né? Uma porta abre e ela bate com a cara.
óbvio que isso tinha que acontecer, que estava cedo demais para capturar o seu algoz. Então, nesse sentido, eu acho que ele cria uma imagética mesmo, que preenche os nossos olhares, nossos sonhos, e eu gosto disso. Tem imagens ali muito marcantes. Isso sem falar na capa de chuva amarela. Que é aquilo, né? E vamos passar agora para os próximos dois, os do meio. Esse eu estou bem interessado, porque eu acho que a gente vai divergir em alguns. Eu talvez me surpreenda contigo e talvez você se surpreenda comigo. Eu acho essa a melhor parte. Vamos lá, quais são? Vou perguntar primeiro para o nosso convidado quais são os seus dois do meio. Meus dois do meio são dois filmes muito bons, e que a gente pode falar, você tá maluco, mas eles são de fato muito bons. Eu citaria, para começar, O Hospedeiro, que eu acho um filme excelente. Eu adoro o fato que ele se aventure por esse gênero que é muito americano. A gente, pelo menos, tem um referencial muito americano. Na Coreia do Sul também, por ser, né, por ser o país que, na verdade, tem grana para desenvolver tudo isso, né? Às vezes o pessoal fala, brasileiros não gostam de fazer filme de ação e não gostam de fazer ficção científica. Não, a gente não tem dinheiro para isso, tá? Basicamente, tem pessoas que até saberiam fazemos. fazer... E fazemos alguns de baixo orçamento, a gente tá aí falando de Cine Fantasy, mas por um longa de grande orçamento de ir pro cinema, a gente não tem como, né? Então, assim, basicamente nosso referencial é americano por causa disso, e ele vai pegar alguns referenciais americanos e subverter completamente aquilo que era muito idealizado, muito romantizado, muito patriótico, muito patriarcal, muito conservador dos Estados Unidos. Então, ele vai pegar o ator preferido dele, que é absolutamente maravilhoso, que está maravilhoso no Hospedeiro, e que é, de novo, esse homem, esse anti-herói, ou que é uma pessoa atrapalhada. Eu adoro essa ideia de que as piores pessoas sobrevivam, e apesar delas, sabe, apesar dos esforços atrapalhados delas. Então você vai ter, através dessa lógica do monstro, que é um grande malvado perverso, que você tem que matar para salvar a sua filhinha e salvar a sociedade, você vai ter uma ruptura com esse ideal de heroísmo. Não é só um grande herói capacitado, movido por um corpo bonito, por um ideal moral inabalável e por uma valentia incrível, porque ele era um ex-soldado. Não, pelo contrário, ele é um homem sem nenhuma capacidade, ele é um homem de moral completamente dúbia, que também perde a filha, como aconteceria em muitos filmes americanos, mas ele não é o Liam Neeson em Busca Implacável, entendeu? Então, a maneira como ele vai retirar o monstro não é a perversão. A gente vai entender que o monstro, na verdade, é só uma metáfora. Ele não é todo o mal. O mal é o que levou esse monstro a existir. Então, existe até uma certa compaixão, como ele tem por todos os monstros que aparecem nos filmes dele. Né? Tem sempre uma compaixão por isso. Não é apenas o vilão. O homem não é um grande herói. A menina não é apenas uma mocinha esperando para ser salva. Então, como a gente vai rompendo com todos esses códigos do homem virtuoso que salva o mundo, e não é nada disso que acontece, aí ele está trabalhando com um orçamento ainda bastante restrito, e a gente tem efeitos, na minha opinião, mais interessantes do que Expresso da Manhã, porque é muito menos ostensivo. Não é tipo, deixa eu te mostrar o efeito, deixa eu te mostrar a tela verde. Não, ele mostra o menos possível o monstro, o que pode ser uma estratégia extremamente interessante, porque daí você força a pessoa a imaginar, eu mostrei uma cauda, deixa eu imaginar o resto. Eu mostrei os olhos arregalados de um ator ali assistindo a uma coisa. Então eu sou levado a imaginar alguma coisa. Tem um trabalho do fora de campo, da sugestão da ferocidade pelo som. Eu acho o Hospedeiro um filme muito bom. E é isso, para mim, sempre quando ele tem a oportunidade de subverter códigos e de brincar com o cinema de gênero, não por adesão total, mas porque ele gosta de terror, ele gosta de ficção científica, ele gosta de fantasia, não para fazer uma fantasia bonitinha, porque dá para pegar esses mesmos códigos e fazer uma comédia socialmente crítica, como ele adora fazer. Então, você pegar esse gênero que é o sinônimo de alienação numa indústria norte-americana e você fazer uma obra muito questionadora, eu acho excelente. E mesmo assim, ele tá no meu meio do percurso, para você ver. Mas é porque tem muita coisa boa vindo. E bom, é um filme que respeita todas as convenções do gênero e se desenvolve muito bem, né? Inclusive apresenta o monstro de um modo muito mais pela sugestão do que pela mostração, né? Então ele cria um suspense, a gente vê a reação das pessoas que veem o monstro primeiro, a gente vê sombras, a gente ouve, e é uma maneira muito, muito eficaz e muito de gerar esse suspense, né? Que de fato cria, né? Uma expectativa muito grande, né?
E você já tem ali também uma família que se reúne em torno de um objetivo, né? No caso, é resgatar uma garota das garras do monstro, né? Que ela foi pega pelo monstro. Em primeiro momento se pensa que ela tá morta, mas depois se descobre que ela tá viva, mas se escondendo, né? No subterrâneo da cidade, né? Nas redes de esgoto, de água pluvial, enfim, onde o monstro faz o seu ninho. E esse tema da família vai voltar, né? Em Parasita. Mas eu queria ressaltar aqui o contexto sociopolítico desse filme e falar sobre uma cena que eu acho que é a cena de apresentação do monstro, né? Quer dizer, faz parte da cena de apresentação do monstro, mas que eu acho muito, muito potente, porque ela parece estranha, né? Ela destoa um pouco, mas depois que você entende de onde vem aquela referência, aquilo se torna um grande comentário crítico. Bem, bom, o monstro, a gente sabe, na primeira cena, tem uma apresentação de onde o monstro se originou, que você tem um funcionário de um laboratório, ele é um funcionário sul-coreano, está sendo coagido pelo seu superior, né, que é um ocidental, um americano, se eu não me engano, a jogar, despejar na pia formaldeído. E desse formaldeído, desse derramamento de formaldeído, desse crime ambiental é que surge o monstro, porque aí ele vai gerar uma mutação, né? Esse formaldeído vai gerar uma mutação em algum animal daquele rio e vai gerar esse monstro que vai aterrorizar Seul. Então você tem a origem desse monstro, então ela é um crime ambiental, né? É um crime, de uma grande corporação. Depois você tem uma cena de dois pescadores que encontram o monstro ainda pequeno, né? Uma espécie de larva que está ali tem várias caudas, eles não entendem muito bem que animal é aquele, um peixe muito estranho e deixam passar. E aí depois você tem uma cena muito curiosa, que a princípio destoa, que é um executivo correndo por uma ponte, prestes a se suicidar, a se jogar. E a partir da subjetiva dele é que a gente vê começa a ser apresentado ao monstro, né? Então, na verdade, ele tem dois colegas de trabalho, se eu não me engano, que estão atrás dele tentando dissuadi-lo da ideia de se jogar, e ele pergunta assim: o que vocês estão vendo o que eu estou vendo? Quando ele se debruça, tá para fora da ponte, mas ainda se segurando nela, e se debruça e olha o rio ali embaixo. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? E ali você tem o título do filme. E depois você tem a cena de apresentação dessa família, né, que tem um food truck, e você tem um dos membros dessa família levando comida, né, para algumas pessoas que estão fazendo um piquenique, conversando na beira do rio Han. E algumas pessoas também ali começam a se levantar e olhar espantadas para uma ponte à esquerda. E nessa ponte, no mesmo lugar de onde você acabou de ver na cena anterior que o título do filme dividiu, né? Na cena anterior, que você viu na cena em que você viu o executivo se jogando, você vê o monstro ali preso nessa ponte, como uma espécie de lagarta em casulo, né? E aí ele tá ali parado, grudado na ponte e mergulha pro rio. O mesmo movimento que o executivo tinha acabado de fazer. E aí eu estranhei, né, aquilo por um momento, mas aí depois eu entendi que na época da crise de 1997, crise financeira, houve uma série de suicídios, né, de executivos sul-coreanos que se
que se matavam por causa da falência das suas empresas. Então, o filme faz referência ao que ficou conhecido como suicidas do FMI. E é um comentário crítico, né, ao milagre do Rio Han, que também tem essa nomenclatura, né, conhecido dessa forma, né, o milagre econômico da Coreia do Sul, né, quando ela se tornou um tigre asiático, superou a Guerra da Coreia e se tornou um grande país emergente junto a outros, né, da década de 70 até a década de 90, né, esse período de crescimento econômico desenfreado, e que curiosamente ganhou o nome de Rio Han, justamente o nome do rio, né, Milagre do Rio, que a gente vê em Hospedeiro e de onde surge a ameaça, né, de onde surge o monstro. Então eu acho muito, muito pungente, né, essa maneira dele, através de uma rima visual, né, do primeiro avistamento do monstro, de fato, do monstro estar no exato lugar e fazer e repetir o mesmo movimento, né, de cair da ponte em direção ao rio que a gente tinha visto o suicida fazer, e sendo esse suicida uma referência aos suicídios vinculados à crise financeira que assolou o mundo e que gerou esse fenômeno, né, de executivos se matando em massa na Coreia do Sul. Então, eu vou talvez surpreender, porque eu vou botar um queridinho de muita gente, 9 entre 10 cinéfilos, como o meu quarto favorito. E não porque eu acredite que ele seja menos excelente que os outros 3, mas porque eu amo demais os outros 3. E eles acabam vindo para mim na frente. Prepare-se, eu sei, eu vou te dar provavelmente um infarto do Memórias de um Assassino. Eu amo Memórias de um Assassino, eu acho o filme extremamente original. Ele consegue trazer para a gente uma, digamos, né, crônica dos filmes de detetive em geral. Ele consegue ter humor, mas ao mesmo tempo ser no ar. Ele consegue ser moralista e amoral ao mesmo tempo. Mas uma coisa que eu gosto muito nele, e ele preserva todas as questões que ele traz, claro, as questões de classe, sempre, não tão maniqueístas, porque há vários níveis e desníveis, principalmente porque a gente se afeiçoa pelos policiais e eles vão ser colocados na berlinda inúmeras vezes, vão ser julgados pelo próprio filme como passando dos limites das suas atribuições por uma função, né? Por uma atribuição que, na teoria, o Estado lhe dá, representando a sociedade, para exercer a violência policial, e é um filme atualíssimo, inclusive, para o Brasil, sobre excesso de violência policial. Você achar, acreditar... E olha que aqui nem precisam realmente acreditar que é o suspeito da vez, mas que a gente sabe que, infelizmente, a polícia brasileira tem alvos gratuitos, principalmente com recortes específicos identitários. Mas lá, ele realmente acreditava que aqueles seriam os alvos. E acho até que é o papel do ator favorito dele menos abobalhado, porque geralmente ele é bastante abobalhado, né? Em Hospedeiro ele é bastante abobalhado, em Parasita ele também é o mais abobalhado da família, mas aqui não. Apesar dele ter um lado menos sério, ele é um detetive, ponto. A gente acredita na credibilidade dele. E gosto muito, óbvio, que o filme quebre as nossas expectativas o tempo inteiro. A auxiliar deles trabalha mais, às vezes, ou de maneira mais eficiente, porque ninguém pode dizer que eles não trabalham hora extra, eles estão até de madrugada perseguindo as pessoas, mas ela trabalha de maneira mais eficiente do que eles, ela observa mais do que eles. E aí também tem toda uma questão, um subtema de gênero, falando realmente sobre como esses homens procedem, sobre como a cabeça das mulheres procede de uma maneira diferente do que a daqueles homens, que está estigmatizada por uma estrutura de violência bastante legitimada pela polícia. Então, todas as críticas eu acho que são muito coerentes, gosto muito do filme, amo de paixão a perseguição da calcinha, né? A perseguição a um suspeito que vai ser longa, e isso ele sabe filmar muito bem.
ele filma também. Até em Oaks já tem uma boa perseguição, mas é isso, ele sabe filmar boas perseguições, só que lá está mais pobre do que em todos os outros filmes. E essa perseguição, para mim, eu acho que é a melhor perseguição de todos os filmes dele. Ainda assim, eu gosto sim que o filme termine sem responder todas as perguntas que ele levanta. Esse é justamente o propósito. A gente rever o que é cumprir uma função e o que é obsessão. O que é, de fato, descobrir a verdade e o que é o poder vingativo do Estado. Tem 1000 separações morais e éticas aí muito interessantes. Porém, apesar de tudo isso, eu ainda acredito que ele está lidando com uma coisa que é muito delicada, que é a violência policial. E esses personagens, apesar de super falhos, como todos os filmes dele, não são castigados por isso. E eu não vejo um problema em eles não serem castigados por isso, porque senão o filme seria moralista. Mas eu vejo sim que, ao querer traçar um histórico da obsessão, e olha que eu amo o filme, eu acho que ele transforma os dois protagonistas dele em dois lados de uma mesma moeda sem tridimensionalizá-los o bastante. Eu acho que eles se complementam para dizer que até aquele que teria uma retidão moral maior pode falhar, e aquele que dobraria a moral mais facilmente pode vir a suprir o outro. Então, de maneira mais correta, digamos assim, mas eu acho que faltou, para mim, tridimensionalizar melhor os indivíduos. Apesar de eu achar um filme, no sentido que ele pretende, perfeito, e produzir imagens incríveis. Meu outro meio do caminho, por incrível que pareça, é Parasita, que eu acho um ótimo filme, Palma de Ouro, Oscar, a gente reconhece todo o caminho que ele teve, que é excepcional. O que esse filme conquistou é excepcional. Não só o próprio filme, mas o caminho, o extra-filme, né? Toda a trajetória dele é excepcional. Você conseguir o prêmio principal de um festival dito de arte, o maior festival de cinema do mundo, e da maior premiação da indústria norte-americana ao mesmo tempo, é feito que, enfim, pouquíssimas pessoas conseguiram, ainda mais sendo um filme sul-coreano, na indústria norte-americana, que não é falado em inglês. Então, assim, tem uma série de conquistas. Eu acho que ele é muito bem filmado, ele tem um ritmo excelente. Gosto muito do Parasita. Ele tem aquelas reviravoltas insanas que ele coloca, às vezes, até demais nos roteiros dele. É impressionante. Se ele não fosse já um autor consagrado e passasse por oficinas de roteiro, laboratórios de roteiro, iam falar para ele cortar umas 2, 3 guinadas ali. Que são sempre filmes longos, de mais de 2 horas, e que muda muita coisa. Eu acho que aquela carnificina que acontece no final do Parasita é fundamental, porque senão ele ainda estava virando uma alegoria bonitinha. Eu falei, ou ele enfia o pé na jaca, ou a gente vai voltar a ser acessível demais. E quando chega aquilo, eu falei, é isso, assim, a gente precisava disso. Acho muito bem filmado, gosto da maneira irônica, é isso que é sempre, né, como esses heróis que sobrevivem no final, mas de uma maneira que não é muito boa. Eles não vão enriquecer, eles não vão terminar felizes, eles sobrevivem. Mas geralmente ou eles terminam exatamente onde eles começaram, que é o caso de outros filmes dele também. Os heróis terminam basicamente onde eles começaram, sem dinheiro, sem reconhecimento, que era o cão que lada não morde, que é hospedeiro, que assim, você está lá, mas não adiantou nada. Então essa visão meio tragicômica tem no Parasita. Eu acho o filme muito bom. Tem suas cenas mais, um pouco humor mais paspalhão, aquela tuberculose ali, tosse no lencinho pra achar que é uma tuberculose. Tem umas coisas assim, deles ficarem embaixo da mesa e o casal não perceber. Tem uma coisa que vai pro popular, quase um humor físico, né? Mais ainda do que nos filmes anteriores. Mas eu gosto muito e admiro muito o que ele representou dentro da indústria. É isso, assim, ele é um cara que conseguiu romper muito com a indústria. E eu achei muito bonito, pequeno parêntese, que o Parasita tenha ganho Cannes no ano em que o Kleber Mendonça ganhou o prêmio do júri com Bacurau. Que são dois diretores que se conhecem, que são amigos, que se apreciam, que conversam e que amam o cinema de gênero, que amam a fantasia, que amam o terror, que amam a ficção científica e que adequam as suas realidades e que falam, eu gosto disso, mas não do jeito que os americanos fazem. Eu gosto disso porque eu acho que adaptado à minha realidade pode ficar muito bom. E é o que os dois fizeram no mesmo ano, com Parasita e com Bacurau. Então acho que foi uma duplinha ali tão bonita, e entre os dois serem recompensados foi lindo, mas enfim, é isso. O meu segundo filme que eu coloquei no meio foi o Parasita, que é um filme
muito renomado, enfim, ganhou Cannes, ganhou Oscar, né? Nesse contexto de primeiro filme em língua não inglesa ganhar, né? Melhor filme. E ele traz essa questão da família, né? É uma família que é um filme que também tem uma crítica social muito clara, e ela é representada por um ambiente, pela casa, né? Então você tem uma casa de uma família rica que aos poucos com pessoas de uma outra família que mora numa casa que fica num nível abaixo da rua, assim, são um casal, né, e com seus 2 filhos. Eles começam a serem empregados por essa família rica, e ali dentro dessa casa você descobre que no porão dessa casa, na verdade, é um bunker, né, que o arquiteto dessa casa construiu, em caso a Coreia do Norte viesse atacar a Coreia do Sul. Ali habita o marido da primeira governanta da casa, que fugiu das dívidas, estava endividado, não estava se escondendo dos agiotas e começou a habitar aquele lugar que só aquela governanta sabia que existia, porque ela tinha trabalhado com o arquiteto, que foi o primeiro morador da casa. E então você tem esse jogo entre essas famílias, né? E uma tensão social que vai se intensificando, né? E tem um clímax, né? Que é uma cena de carnificina que acontece no aniversário do menino, né? Do menino rico, ao final do filme. E ele é um filme muito algo que o que o Bong Joon-ho geralmente faz com digamos assim, uma expressão, né? Criar uma forma, gerar tensão e criar formas expressivas a partir de espaços, e são formas expressivas e críticas, né? Então é um espaço que você com uma aparência super elegante, uma aparência muito clara e tal, e como você vai vendo como aquela estrutura, na verdade, ela é absolutamente violenta e esconde algo obscuro, né? Então, e ali literalmente, né? Algo que está no porão daquela casa que é toda de vidro e por onde, né? A luz passa e tudo se vê, enfim. Então, a maneira como ele, eu ressalto, né? A maneira como ele cria expressividade a partir da locação. Então, ele cria a atenção do roteiro, né? Ele cria a trama a partir dos espaços. Então, eu acho isso muito... Isso ali isso já estava em outros filmes dele, como no Cão que Ladra Não Morde, mas ali, e também no Hospedeiro, né? Mas ali, em Parasita, eu acho que é quando ele, de alguma forma, é um filme muito metonímico, assim, né? A partir dessa estrutura da casa, é um comentário crítico à sociedade sul-coreana, né? Das relações de classe e desigualdade. E eu destacaria a ironia do filme também. Você tem uma espécie de comicidade, né, na maneira como essa família desajustada, né, dos pais desempregados, dos filhos meio sem emprego também, tentando se virar, e como eles, por serem muito espertos, vão tentando se colocar na vida dessa família rica. O primeiro filho, né, virando tutor de inglês da filha rica, depois a irmã que vira professora de artes do garoto rico, depois
o pai que vira motorista e a mãe que vira a nova governanta. E como eles vão tentando né, assim, é uma espécie eles criam uma espécie de investigação a respeito daquela família e vão e criando situações para despedirem os funcionários e os empregados daquela casa para poderem tomar o seu lugar, né? E daí a ideia de parasitismo, né? E de como, então tem uma comicidade, né? Tem algumas cenas assim bem com um tom até de humor pastelão e tal, mas no geral eu acho que ele é um filme muito elegante, muito econômico na sua estrutura, assim. Ele tem um desenho muito claro, né? A partir dessa estrutura, né? Da casa né, de uma família rica naquela casa e uma família pobre que começa a carcomer aquela casa, né? Carcomer a classe mais alta que a oprime, ou tentar carcomer, né? Se infiltrando ali como novos empregados e as tensões de classe que ocorrem. E aí você, né, tem a reviravolta, que aí você descobre que tem mais gente mais invisibilizada, né? Literalmente até ali. Então é uma estrutura social dissecada a partir da arquitetura, né? Isso eu acho bastante interessante. Que é uma estrutura social em que que não existe solidariedade de classe, né? Vai ser sempre um parasitismo, então o tempo todo em que você almeja uma classe acima, você está reiterando a divisão de classes. Você não está querendo uma espécie de revolução em que você tem uma supressão de classes, né? Não, você almeja a classe acima e aquilo automaticamente significa que você vai virar um opressor de alguém menos favorecido do que você. Então é um filme bastante melancólico nesse sentido também, porque ele mostra as tensões, ele cria ele gera um clímax em que essas tensões elas se tornam violência explícita, né? Uma violência que está implícita se torna explícita, mas em nenhum momento você tem um espaço de fato para que você tenha uma espécie de redenção e uma mudança dessa estrutura, né? Tanto é o que de fato continua é aquela casa com uma outra família morando e um outro habitante naquele porão, né? Enfim, tem algo dessa estrutura que permanece. Então é um filme bastante melancólico, né? E o meu terceiro, e aí é uma questão mesmo pessoal, porque para mim os três primeiros, o terceiro e o segundo para mim estão empatados. O primeiro para mim é o Hors Concours mesmo, a gente vai falar sobre ele, é o Parasita também. Por quê? Não porque eu não idolatre o filme, eu idolatro o filme, mas e eu acho que ele é tão necessário para quebrar essas barreiras que a gente estava precisando debater. Qual é a barreira de um thriller? Qual é a barreira de uma comédia? Qual é a barreira de um realismo mágico, daquela porcaria daquela pedra que só aquele imbecil acredita? O próprio final, que muita gente interpreta de maneira aberta, como se aquilo de fato tivesse acontecido, e não fosse apenas uma conjectura amarga de uma hipótese que nunca vai acontecer, mas cada um interpreta da forma que quer. E eu acho isso tudo lindo, porque tridimensionaliza todos eles para mim. Além do que você já falou, eu acho que soluciona o filme. Se a gente colocasse o filme no mudo e só visse as imagens, ele soluciona as imagens de uma maneira inacreditável. Tanto que foi um dos filmes que embarcou na moda naquela época. Você vai se lembrar que a gente estava juntos em Berlim e passou no circuito berlinense, não no festival, né, mas em Berlim, na cidade, o Parasita em preto e branco, né, a versão croma, né, que eles chamam de croma. Eu amo aquela versão. Eu acho que realça os enquadramentos, realça as escolhas da fotografia, né? Aquele minimalismo. Acho até que semitona os exageros dos excessos estéticos, como a tosse
com ketchup, né? Então, eu acho que consegue fazer aquilo tudo ficar ainda mais sóbrio em preto e branco e torna o filme ainda mais elegante, apesar de eu também amá-lo em cores. Então, você tirar a cor de um filme e ele continuar grande, gigante, talvez até maior, como aconteceu com Mad Max, como aconteceu com Logan, para mim, eu acho que é uma característica única de um filme muito bem resolvido esteticamente. Vamos agora para os nossos 2 favoritos. Surpreendentemente, tô doido para saber os seus. Até para a ordem, ver se o mesmo número 1 vai ser de ambos. Agora sobrando 2, não tem muita. Enfim, o meu primeiro é o meu primeiro disparado, assim, que eu O sou meu absolutamente também. apaixonado. Lindíssimo. Mas gosto muito, claro, são os 2 preferidos. Eu coloco em segundo lugar o Memória de um Assassino, que eu acho maravilhoso, eu gosto muito do filme. É isso, assim, ele vai novamente pegar um grande gênero super cristalizado pelo imaginário norte-americano, dos filmes de detetive, mas não só filme de detetive qualquer. Tem um detetive atrapalhado da cidade, e tem um do campo, e um muito sério, muito profissional, que vem da cidade para ajudar. E sempre que acontece nessas narrativas, é uma visão muito bruta, muito passional, do homem instintivo contra o homem técnico, o homem da cidade, a gente vai acabar privilegiando uma das duas versões. O que Bong Joon-ho faz é mostrar que nenhuma das duas ajuda. No final, nenhum dos dois é capaz de trazer uma solução definitiva para aquela história. Eles não se completam, eles não viram uma dupla maravilhosa de amigos, bom policial e policial malvado. Não é isso que acontece. E o que vai acontecendo é essa dinâmica de obsessão que você falou, é uma legitimação da tortura, porque enfim, ainda nesse ideal norte-americano que me incomoda muito, a gente tende a supervalorizar essas pessoas que agem em nome de uma valentia, de uma coragem, não, eu estou longe das leis, eu não tinha um mandado, eu não tinha uma ordem, mas eu sabia, eu sentia nas minhas tripas que era o certo a fazer, eu fui salvar a mocinha. A gente valoriza muito esses rompantes enfim, de coragem individual em relação às instituições. Porque esses filmes fazem sempre falar que o indivíduo tem que agir sozinho em nome de vingança, não de justiça, apesar das sociedades, apesar das instituições, perdão. Porque as instituições sempre são vistas como algo que não funciona. Polícia é lenta demais, a igreja, a religião não ajuda, as escolas, quando a gente está falando dos pequenos e dos jovens, não ajudam. Então, como nada está ajudando, eu vou ter que ir sozinho ali resolver o caso. E é o que ele se propõe no começo, esse cara que começa dizendo, eu sei ler as pessoas. Eu posso não ter provas, é como se ele falasse, eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. É quase isso que o protagonista do Memória de um Assassino faz. E ele tem convicções, e ele vai ver que as convicções dele também não ajudam ele em nada dentro do sistema legal. Então, esse homem que é definido como eu sei ler as pessoas, no final, quando ele tá numa cena absolutamente maravilhosa num túnel, ele tem ali nas mãos dele aquele que pode, de fato, ser o assassino. Não tem nada que diga que não seja, mas não tem prova suficiente para dizer que ele é. E aí? E você, grande leitor de personalidades, como você age em relação a isso? E os indícios que eles têm são tão, ao mesmo tempo, tão complexos, tão pobres. Se você for ver, falar, mas a mulher está sempre usando vestido vermelho. E depois de um tempo que começam a morrer mulheres que não estão usando o vermelho, eles meio que deixam essa informação, porque ela não corresponde ao meu sistema de crença. Então, é muito como a gente projeta histórias. É quase como se essas pessoas fossem tão apaixonadas pela ficção que elas criam na cabeça delas, de serem grandes detetives, de resolver essa história a qualquer preço, de adquirirem uma fama a partir da resolução do caso, que quando os fatos encontrados não corroboram mais com a versão que eles tinham criado anteriormente, eles apenas descartam. Não, tudo bem, mas isso aqui foi um equívoco. Vamos seguir porque esse aqui eu tenho certeza. Então, aos poucos, vai criando isso, assim, essa vontade de crença. Quando a gente fala de uma sociedade de fake news, uma sociedade que acredita em notícias completamente absurdas, claramente falsas, manipuladas, mas ela tem uma vontade de acreditar. E porque aquela versão que é completamente insana vai de encontro com o que ele já acreditava antes, então eu tenho vontade de crença. Essa vontade de crença, para mim, é um tema muito bom do Memória de um Assassino, que para mim é um filme primo do Parasita. Eu acho que os dois são muito próximos nos quiprocós do roteiro, na maneira como uma espécie de investigação, só que uma por detetives e outra pela própria família, sobre como entrar ali dentro, vão se desenvolvendo. E como, na verdade, no fundo, você vai ter uma resolução que não é uma resolução.
Eu acho que já tem o germe de tudo que ele faz de melhor, assim, de suspense extremamente bem filmado, de atores muito bem dirigidos, e questionamentos. Esse filme é sombrio pra caramba, não porque ele tá falando de mulheres mortas, estupradas, etc., mas porque ele tá falando de uma possibilidade de a gente não chegar à verdade. E de que não adianta você ser valente, não adianta você querer muito, não adianta você ter um instinto protetor, isso pode não te servir de absolutamente nada. Eu acho que ele é um dos filmes mais nihilistas que ele tem, e eu acho lindíssimo. Assim. Gosto muito do Memórias de um Assassino. E duas coisas, né? Só para acrescentar, como você falou bem, esse filme deveria inclusive ser exibido no Brasil obrigatoriamente em escolas, principalmente em escolas policiais, né? Imagina quanto eles aprenderiam. E só acrescentar uma coisa, né? É isso. Será que vale se igualar ao crime? Aquele que cometeu um crime para conseguir resolver um crime, né? Não tem que haver uma regulação de mercado. Tem que haver alguma tábula referencial que seja para o bem comum, bem de todos, né? Senão o policial só reproduz a violência para achar que vai inibir violência, né? E violência gera violência, né? Não, e essa vontade deles não pode ser uma finalidade em si. Sabe, isso que a gente vê nos True Detective, no todos dizem assim, eu quero muito, isso legitima tudo que eu faço. Não, isso não legitima tudo que você faz. É o fato de você querer muito. Porque esses são, como você disse, são dois detetives que estão muito dedicados à causa. E tudo bem, eles são meio atrapalhados, eles não são exatamente muito bons no que estão fazendo, mas eles estão tentando a maneira deles. Torturando para conseguir prova falsa, enfim, de maneiras completamente ilícitas, mas dentro do que eles acreditam ser legítimo. Eles não estão ali de braços cruzados falando dane-se, eles querem muito resolver o assassinato. Mas o fato deles terem uma vontade muito grande não significa que eles sejam capazes de fazê-lo. Então, mais uma vez, esses homens frágeis, esses homens incapazes, esses homens emasculados. A gente nunca tem, na verdade, homens muito amados pelas mulheres. Nos filmes Bong Joon-ho, jamais, né? Os homens não são amados pelas mulheres, eles não se dão bem com as mulheres, eles não são recompensados pela bravura deles, pelo contrário. Eles sempre terminam numa situação tragicômica. Eu acho que isso é muito bem representado nesse filme. Eu gosto demais, embora eu assim. E eu acho até que no Brasil ele cresce ainda mais, né? Vamos dizer assim, independente da gente estar analisando um coreano, independente da gente estar analisando uma filmografia no mundo, se a gente aplica o Memórias de um Assassino no Brasil, ele, com tudo que a gente enfrenta, lógico que vários lugares do mundo enfrentam violência policial, mas eu acho que o filme ainda cresce ainda mais, né? Porque os americanos também fazem tortura, também fazem violência policial, mas se vendem com aquela imagem de CIA, FBI, CIA, né? Que eles têm uma inteligência maior, que eles têm exames de DNA. Se a gente for falar de exames de DNA aqui, para resolver 5 casos, a gente vai à falência da delegacia. Então a gente não vê CSI aqui às vezes, talvez por questões de falta de infraestrutura, mas eles ainda têm uma credibilidade de resolverem crimes. Nós não. Nós temos uma credibilidade, todo o respeito a quem de fato está trabalhando honestamente por aí. Mas a nossa credibilidade é não receber e fazer merda, usurpando ou abusando do poder de autoridade. Então acho que o filme cabe aqui assim. E acho que tem uma afinidade Brasil-Coreia, assim, guardando todas as proporções e diferenças geográficas e culturais, tem uma afinidade no sentido de países emergentes que cresceram economicamente muito rápido. Então, que são países ricos, se você for considerar PIB, for considerar a grana que existe no país, são muito ricos, mas com uma desigualdade de renda absolutamente absurda, que surgiu em poucas décadas, em poucas gerações. Então, você vai ter uma desigualdade brutal entre campo e cidade, e Bong Joon-ho ama comparar campo e cidade como dois universos radicalmente diferentes. Você tem essa desigualdade de renda, que é sempre brutal, daí vai ter a família riquíssima do parasita e os outros morando numa casa alagada, subterrânea. Então, esses contrastes muito abruptos é algo com que a gente também consegue se relacionar com, tipo, países que têm riqueza, mas a riqueza continua extremamente concentrada na mão de poucas pessoas. Parasita e Memórias de um Assassino são praticamente documentários no Brasil, né? O Parasita lançou aqui na época do Crivella, lembra? Que, de fato, o Rio estava... O São Paulo também, claro, tem sempre enchente. Mas é isso, a gente não estava conseguindo lidar. E eu acho que as associações fizeram os filmes crescerem ainda mais aqui, né? Vou logo falar o meu segundo... Opa. Fale, perdão, fale. Não, eu só ia falar, são esses filmes tão bonitos e tão bons que eu espero que eles nunca sejam refeitos. Tem horror a refilmagem de filme bom, esse filme já existe, ele tá ótimo ali. Vamos fazer filme novo, gente, pelo amor de Deus, deixa eles em paz. É isso. Tipo O Segredo nos Seus Olhos.
Não refaz, gente, não refaz. Deixa esses filmes já existem, sabe? Enfim. E sem falar de ditadura, sem falar de nada, meu Deus, não tinha porquê. Ai, meu Deus. Então, vou falar logo meu segundo, porque aí o nosso primeiro realmente vai convergir. Meu segundo é O Hospedeiro. Já falei um pouco dele. Para mim, né, O Hospedeiro, eu não boto Parasita antes, porque eu acho que O Hospedeiro fez todos os quesitos de Parasita primeiro. E eu acho que ele tem a coragem. Eu amo Parasita. Por isso que eu falei que os dois estão empatados para mim. Eu acho que eles dois são meio palimpsestos. Porque eles também, ambos giram em torno da família, ambos giram em torno de uma monstruosidade. Um é literal, é tipo, um é os monstros da Universal, e o outro é aquela coisa mais abstrata. É a monstruosidade da diferença de classes que faz com que exista a tempestade, que faz com que exista uma casa alagada, que faz com que exista um túnel dentro do túnel dentro do túnel para esconder alguém que está pior do que a classe inferior. Então, tudo isso já estava em Okja. E eu amo como os dois filmes usam os túneis, mas a utilização de túnel, como você bem colocou, o mesmo cenário reaproveitado, já estava ali em Okja. Em Okja, ato falho. Hospedeiro, desculpa, gente, são dois monstros diferentes. Em Hospedeiro, né, a gente vê ali os túneis subterrâneos, a menina reaproveitar os túneis, o celular, conseguir se esconder, tem tantas coisas, e vir outra criança, né, que tudo é espelhado em alguém. Então, o avô, que é o pai dos protagonistas todos, mas cria aquela menina como se fosse filha dele também, como se fosse irmã dos outros filhos, porque todos eles são produtos de uma colonização deles próprios, né? Eles se autocolonizaram de uma maneira: eu não sou bom bastante quanto o outro. É aquela coisa que eu falei mais uma vez da colonização da Coreia pelo Japão, e que eles se comparam com os Estados Unidos. Teria tudo para dar certo ali, mas é alcoólatra, porque não acredita em si mesmo. A outra tem uma habilidade incrível, seria campeã das Olimpíadas de arco e flecha, mas não tem confiança em si mesma. Então ela também erra. O outro, que é um paspalho, mas poderia ser um bom pai, mas não tem confiança em si mesmo, então deixa o pai dele ser pai da filha dele. Então, assim, nenhum deles tem confiança. A gente tem um sacrifício ali no meio, que é o sacrifício para dizer: vocês podem, eu acredito em vocês, mas é isso. Também a chuva, ele volta e meia usa a chuva como estética, e como ele usa bem a chuva em todos os filmes dele, né? E é incrível, vai ter uma boa cena de chuva em todos eles. E ainda assim bem filmado, ele renova a chuva como um dispositivo, né? A cena final do Memórias de um Assassino, a chuva de Parasita que destrói tudo, e a chuva que vai ser ali o destino do pai, ali numa determinada parte. Então, a gente vê como tudo é bem utilizado. E o quanto ele consegue criar duas cenas espelhadas, com o início e o final do filme, ambas emocionantes. A cena inicial de O Hospedeiro, para mim, é uma das melhores cenas de abertura de todos os filmes dele, não só de todos os filmes daquela década. Eu acho uma cena perfeita. Muita gente comparou com Tubarão na época, eu entendo, por sublimar a criatura, mas ele mostra muito mais do que o Tubarão. Mas o que eu gosto da cena é que ela consegue trabalhar suspense, humor, diferença de classes, diferenças culturais, porque tem um americano que tenta ser herói, mas se fode. Adoro isso, né? Que ele vai desconstruindo esses estereótipos culturais. E que o bananão pode fazer talvez um bem melhor do que o herói americano fortão, musculoso, que vai ser dar mal. E que não percebe que ele não olhou para a própria filha, né? Então, o que cria todo o problema do filme, que a filha é sequestrada. Quer dizer, levaram pelo monstro, eles querem resgatá-la. Esse é o mote do filme, né? Então, e que leva à cena final, quando a família finalmente age junta. E que eu acho que tem toda uma estética ali de engajamento de protestos, que naquela época eram tão frequentes. E eu acho que tem toda ali... Estava havendo um protesto contra a utilização de poluentes no rio, no canal e etc. E a família vai brigar no meio desses protestos, inclusive usando um elemento universal de protesto, que é a garrafa que vai explodir, né? A garrafa em chamas com o paninho no topo. E eu gosto que eles tenham utilizado isso com uma forma política. O bicho está ali, mas é algo político que está desde da primeiríssima cena com o americano. Então, já sei qual é o seu primeiro, já sei qual é o meu primeiro, só vai faltar saber qual é o da Dalila. Em segundo, eu coloquei o Memórias de um Assassino.
que é um comentário, bastante melancólico também, né? A respeito do que consiste, né, a busca pela verdade, né? E a que preço a justiça, né, pode se dar. Porque né, se desenha como um filme de detetive, em que você tem essa figura, né, da obsessão, do detetive obcecado que vai tentar resolver um caso né, de assassinatos, ali no caso de assassinatos e estupros de mulheres, né, a qualquer custo. É mais de detetive, né? Você tem o detetive que descobre o primeiro corpo, né? Enfim. E também o detetive que é de uma cidade interiorana na Coreia do Sul, e você tem o detetive da cidade grande de Seul, da capital, que é chamado para ajudar, para assessorar, né, nessa busca por esse serial killer. Então é um filme de gênero, só que é um filme que desconstrói de maneira bastante melancólica todo o ideal que se tem por trás desses filmes, né? Que são o filme de detetive e o filme noir, né? Eles são gêneros consagrados pelo cinema americano, né? E muitos desses filmes, você tem essa figura, né? Desse policial ou investigador que muitas vezes age fora da lei, de modo obcecado, né? Para tentar desvendar aquele crime. E geralmente essa obsessão, né, ela legitima qualquer tipo de abuso da lei, inclusive, né? E no caso do Memória de um Assassino, você tem essa questão da violência policial, né? Que o filme mostra claramente como a violência policial ela é legitimada por essa sede, né, de resolução de um caso. Então, e é muito interessante porque o espectador, como o próprio Filipe lembrou, ele se identifica muitas vezes com o policial, com essa vontade de resolução, mas para logo em seguida se defrontar com o abuso de poder e a violência explícita, né, a tortura. Então é um filme muito um comentário crítico, né? Ele se utiliza do gênero para desconstruir a fundamentação, né, digamos assim, o moto, né, desses filmes de gênero policial, e termina nos deixando com uma ideia de que a verdade é muito difícil de ser alcançada muitas vezes, né? Por mais que você tenha algo ali que seja evidente, se você não tiver como comprovar, aquilo até que ponto é um dado, até que ponto é possível, e por outro lado, qual é o preço de se fabricar dados, né, para poder legitimar o seu instinto, né, a sua convicção. Então, eu acho bastante interessante como ele problematiza esse dilema, né, esse dilema moral mesmo, e ético, a partir de um filme de gênero que tem cenas de perseguição sublimes, assim. É um filme muito, muito, muito elegante também, e é um filme no qual o grande ator, né, do Bong Joon-ho tá num papel menos cômico, né, porque ele tem
Ele geralmente interpreta papéis tragicômicos e aqui você tem uma faceta dele diferente do que a gente costuma ver. Mas vamos lá. Qual é o seu primeiro, então, Então, feliz colocado? que a gente vai comentar em uníssono ali Eu tenho uma grande paixão pelo Mother, A Busca pela Verdade, que eu acho um filme lindíssimo. Reconheço que eu tenho uma relação que é pessoal também. Foi o primeiro filme que eu vi do Bong Joon-ho. Não sabia que ele existia. Assisti do nada, sem ter ouvido falar que esse diretor existia. É sempre um prazer. Eu vi esse filme e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Daí eu fui atrás dos outros filmes dele, fui descobrir o que mais ele tinha feito e foi, né? Continuou fazendo filmes bons a partir disso. Mas eu acho o Mother maravilhoso. Mais uma vez, ruptura de instituições de uma maneira grotesca, de uma maneira perversa, como ele faz muito bem. Dessa vez, a instituição da mãe coragem. Aquela sempre que, né, a mãe que descobre que o filho é provavelmente o filho que tem algum tipo de deficiência cognitiva, algum tipo de problema ali, provavelmente é o assassino de uma garota. Tudo caminha nessa direção, mas ela não quer acreditar, porque é o filhinho dela e o filho dela é perfeito. E a gente tem essa tendência a canonizar as mães e falar que instinto materno é a coisa mais bonita e pura que tem, e que tudo que uma mãe fizer em nome do filho será válido, porque afinal ele está fazendo para proteger o rebento dela, etc, etc. E o que acontece é que essa mãe, movida por um amor que vai se tornar uma obsessão completamente nociva, porque mesmo conforme ela vai pesquisando, né, os policiais estão ali fazendo as buscas deles que vão direcionando para o filho dela. Ela fala, não, eu vou fazer minhas buscas independentes e provar que não é meu filho. E quando ela vai fazendo as buscas independentes dela, vai provando cada vez mais que é o filho. E aí o que ela faz? Num grande delírio, a gente tá falando de fake news e de vontade de crença do memórias de um assassino, eu também vejo isso muito no Mother. Porque conforme ela vai tendo fatos muito concretos de que é quase com certeza o filho dela, ela fala, não, não vai ser. Eu vou construir, de maneira meio inconsciente ali, a minha própria versão. E aí, em nome do amor pelo filhinho querido dela, que tem ali seus problemas, ela vai começar a prejudicar e matar e atacar uma série de pessoas. E até onde você vai se solidarizar com essa mulher, que é uma personagem magnífica, super complexa. É como aquela Grace do Dogville, que tudo no começo te indica, falando, nossa, ela é incrível, pobrezinha dela, coitada, aqui é uma senhorinha frágil, que tem um trabalho mal pago, que tem que cuidar do filho, que só dá trabalho. Mas depois que ela começa a praticar atos completamente perversos, nocivos, matando pessoas, pessoas que não têm nada a ver com a história, você fala, até que momento você vai ficar do lado dela? E pra mim, eu acho o Bong Joon-ho um diretor de atores excelente, ele tira a atuação muito boa deles, ele sabe trabalhar esse limite sempre tênue dele da tragicomédia, porque as pessoas podem ser paspalhonas, mas não é um filme do Adam Sandler, e elas podem ser sérias, mas também não é David Fincher. Então, assim, ele sabe encontrar o tom que é dele, e pra mim, no Mother Busca pela Verdade, tem a melhor atuação de todos os filmes do Bong Joon-ho até hoje, que é essa protagonista, que é uma senhora estupenda. A composição dela é muito boa, porque você entende o lado dela, você se solidariza com ela. Ela não é uma pobre vítima, ai, tadinha de mim, que sou uma senhorinha. Ela já deixa bem claro que ela tem uma potência ali, ela tem um vigor, ela é obsessiva no trabalho, ela é obsessiva com outras pessoas, e isso vai se canalizar de maneira completamente doentia com o filho. Existe uma relação incestuosa entre eles, o filho que só dorme com a mãe, o filho que na hora de dormir bota os seios na mãe e começa a apertar os seios da mãe, porque ele tem muita vontade de sair com uma mulher, e como ele não é ali desejado pelas mulheres, ele vai querer realizar todos os sonhos dele, inclusive eróticos, com a própria mãe. Então tem, enfim, é de uma complexidade essa mãe que ao mesmo tempo tem um pouco de repulsa pela atração erótica do filho, mas ela sabe que se ela não entregar isso, o filho pode abandoná-la e ela precisa dele. A vida dela inteira foi se dedicando a esse garoto e a possibilidade que ele se apaixone por outra mulher ou que ele saia de casa ou que ele tenha uma vida autônoma longe dela é insuportável. Então ela precisa que ele dependa dela. Ele sempre dependeu dela, e nesse momento ele precisa depender dela. Então, eu acho que é uma psicologia de personagem magnífica, é muito bem filmado. Tem 10, 15 cenas que eu acho memoráveis. O começo e o final, meu Deus do céu, a primeira e a última cena que se espelham são uma espécie de uma dança, que é uma dança bonita, mas é uma dança de desespero, é uma dança de expurgo, e ela volta no final ressignificada. É lindíssima. Tem o próprio crime, que a gente vê, que é mostrado, acho que em 4 fragmentos diferentes ao longo da trama, dependendo da montagem e do ponto de vista.
primeiro a gente vê como se fosse uma câmera ali parada, depois a gente vai ver pelo olhar da garota, depois pelo olhar do possível assassino filho dela, e depois pelo olhar de uma pessoa que estava dentro de uma cabana que a gente sequer sabia que estava lá. Então, enfim, eu acho que ele é de uma riqueza, ele é de uma beleza. Pra mim, é o grande filme de um cara que tem filmes maravilhosos, mas é o Mother. Concordo 100% contigo. Eu acho esse filme uma obra-prima. Você falou o primeiro filme que você havia visto do Bong Joon-ho. O meu primeiro filme foi o Hospedeiro. E lembrando que os primeiros filmes dele não foram distribuídos no Brasil, né? O Cão que Ladra Mas Não Morde, Cão que Ladra Não Morde não foi, não teve, só em festival, não teve distribuição comercial no Brasil. E o próprio Hospedeiro, eu vi ele no Festival do Rio, na época. Eu acho que o Memórias de um Assassino passou na mostra e não no festival, mas isso eu estou na dúvida a se confirmar. Depois a gente até insere na montagem, se tivermos a confirmação. Mas o Hospedeiro, ele passou no Festival do Rio, ele foi assim lotado, né? Toda a sessão dele lotou. E para mim, ver um filme fantástico como aquele, tão elegante, ser tratado a sério, não ser tratado como um filme B ou como um filme C, que muitas vezes filme de monstro é. E ser tratado como primeiro escalão, com tantas metáforas e tantas coisas. E como eu disse, me marcou muito. E legitimou meu amor pelo fantástico, pelo terror. Mas o Mãe, para mim, ele é um palimpsesto do Memórias de um Assassino. Eu vejo ali a mesma investigação por um crime, eu acho que eles são muito complementares. Aquela polícia aparvalhada que não ajuda em nada. Na verdade, até nesse caso, vai ajudar no sentido contrário, procurando suspeitos errados, que vão até talvez aliviar o filho dela da verdade. Então, essa polícia mais atrapalha do que ajuda. E essa mãe abnegada que também mais atrapalha do que ajuda, com cenas assim. Eu concordo com você, é a melhor atuação de todos os filmes dele. A atuação dela, aliás, é uma das melhores atuações coreanas ever. Que atuação é essa dessa mulher? Aquela cena, eu amo também As Montanhas Se Separam, né, do Jia Zhangke, que também começa e termina com uma cena de dança. Então esses dois filmes, para mim, eles moram muito próximos do meu coração. Ambos falam de mãe. Eu até fiz uma brincadeira que eu estava revendo todos os filmes para a gente gravar e eu montei as duas cenas iniciais de Bong Joon-ho e de Mãe e As Montanhas Se Separam e as duas cenas finais. E que elas são muito complementares. Os dois filmes acabam tendo esse sentido, né, de uma dança que sublima aquela realidade que não dá para lidar. Não dá para lidar. E é muito interessante que, enquanto As Montanhas Se Separam, a primeira cena é festiva e a última é melancólica, no Madre é o inverso. A primeira é melancólica, quase um balé ali dela, e a última, no ônibus, que a gente vê pelas janelas do ônibus e aquele sol se pondo ali atrás, é, tipo, delirante, como você falou, e é festiva, porque ela se entrega. Sabe de uma coisa? Foda-se, a minha vida toda foi por esse filho, eu não tenho mais o que fazer, eu vou me jogar na vida, é isso. E você vê que ela se coloca aquela injeção que ela dava nas pacientes dela, né? E aí ela vai e se entrega ao hedonismo ali. Vamos lá, vamos dançar com as pessoas do ônibus, né? Aquela cena que pode nem sequer existir, porque ela pode ter aplicado uma dose ali que ela tivesse se matado. Então aquela cena pode, na verdade, ser uma sublimação que nem o final de Parasita. Ela está imaginando aquilo tudo, que ela não conseguiu cooptar com a realidade, porque também é difícil imaginar que todo ônibus começou a dançar tipo quase famosos, cantando Elton John, Tiny Dancer. É cena de musical. Então, acho que em tantas camadas as imagens não são óbvias. Todas elas levam a outras interpretações. Também tem uma baita cena na chuva, que é a que vai levar, inclusive, a quem é que vai revelar a verdade, né? A verdade vai vir mais uma vez de uma camada da mais abaixo, da abaixo, da abaixo, que vai ser justamente aquele andarilho catador de coisas do burrinho sem rabo, e que era uma cena de chuva, que é um guarda-chuva, e que ela vai pensar que é a resposta para tudo, e vai ser a resposta que ela não esperava, que ela não queria. Então, eu acho que tem tantas cenas, mas eu amo que o filme ele espelha a primeira metade na segunda metade. A cena da dança é espelhada, a cena que ela quer buscar o taco de golfe na casa de um dos suspeitos e derruba a garrafa de água e a água está espalhada. O suspense que ele consegue criar com uma água espalhando e que pode tocar na mão
do suspeito e ele pode acordar com a água e vê-la com o taco que pode representar a inocência do filho dela. É tudo tão bem feito. É tudo... E a mesma cena acontece no final, quando vai acontecer ali um confronto, e o sangue vai espalhando da mesma forma que aquela água, mas significando uma outra coisa. Então, a mesma coisa também o signo, o símbolo do garoto, que ele fazia, né, quando ele ficava meio perdido, que ele fazia aquele gesto com a mão, e quando ele era ofendido, que a mãe disse, nunca, nunca deixe ninguém te diminuir. Se alguém disser que você é isso ou aquilo, reaja, meu filho. E ele reage da pior maneira, porque ele enlouquece quando ele reage, né? Ele faz o gesto com a mão, que bate na cabeça, até foi justamente o testemunho. Não, ele fez esse gesto. Ela sabia que era verdadeiro, porque o gesto era verdadeiro. Quem saberia da droga no gesto? E ele perde a cabeça. Então, todas essas cenas, elas estão no início e no final. No início e no final. Antes da metade, depois da metade. Então, o filme todo é espelhado. E ainda assim ele consegue criar um filme totalmente diferente com as duas metades. Em que primeiro a gente torce pela mãe justiceira e no segundo a gente se condói, se convalesce por ter pena daquela espiral de autodestruição, de autossabotagem, que eu acho até que em algum momento passa a ser intencional, que foi um pouco o que você estava falando, porque não tinha escapatória. Encarar a verdade vai ser muito doloroso, então que seja drástico, para que seja sem volta. Não vai ter volta. Eu acho que tem uma paixão quase assim, uma obsessão que é em algum momento um tanto reconhecida por ela, mas ela tem um prazer que é perverso de se colocar nesse lugar de protetora, de eu tenho que ir até o fim. Mesmo quando o objeto de proteção não está mais lá disponível para ser protegido, se ela não tiver o que proteger, ela não tem mais razão de existir. Então, ela se coloca nessa posição de protetora de um objeto imaginário ali, porque ela tem que fazer isso. E eu acho que eu gosto tanto no Mother quanto no Memórias de um Assassino, que para mim são as melhores representações de sexualidades perversas do Bong Joon-ho. Memórias de um Assassino também tem muito essa questão do estupro, e de como os policiais vão lidar com isso, tem um cara que vai se masturbar em cima no campo ali, onde a mulher foi enterrada, que é engraçado, mas é também profundamente perturbador. No Mother tem essa mãe que vai tentar ali, tem a cena da água escorrendo, que o Felipe falou. Ao mesmo tempo, essa mulher tá presa num armário, ela não pode sair porque tem um casal que acabou de chegar, que é o casal que habita realmente o apartamento, e eles começam a fazer sexo. E ela não pode sair de lá, então ela é obrigada a ficar assistindo. Ela, de fato, se ela quisesse, ela poderia fechar, ela não fecha, ela fica espiando aquele casal fazer sexo do começo até o final, porque ela só vai poder sair quando eles tiverem terminado de transar. Então, ela que tem uma fascinação quase erótica, assim, com o próprio filho, ela vai ser obrigada a assistir aquela cena de sexo envolvendo um homem que ela absolutamente detesta, porque estava associado ao filho. Então, tem essa questão do voyeurismo, que é completamente autodestrutivo nos dois casos, no Memórias de um Assassino e no Mother, que eu acho que ele aborda tão bem. Ele não é um cara de filmar muita cena de sexo, ele não é um cara que É a tem cena prazer mais em ousada, nudez. né? É a mais ousada Talvez de seja toda a mais... carreira dele, E porque mesmo nunca assim ele mostra que nudez. E Essa mesmo é a assim ela única. ainda cobre bem, né? Eles É, estão, tipo, é. transando ali próximo, mas é sexo e ela é longa. O mais importante é que ela seja longa, para que ela seja, para que o incômodo seja crescente para essa mãe que tá ali assistindo. Porque ela tem desejo sexual, ela claramente tem desejo. Existe uma pulsão de vida junto da pulsão de morte dela, muito forte ali. Mas só que ela tá numa circunstância que ela não controla mais. Então, a partir do momento que ela passa a ser controlada pelas dinâmicas ali, isso vai, enfim, devorando essa mulher por dentro. E acho que quando ele quer fazer isso, ele filma tão bem, de maneira tão bem, que as mulheres não são apenas pobres, coitadas, mesmo quando elas são estupradas, elas não são grandes algozes que seduzem. Ele encontra outros lugares para colocar as mulheres nos filmes dele. E é isso, assim, eu concordo com o que o Filipe diz, eu acho que é muito bonita a maneira como esse filme é construído. Não é o mais famoso dele, não ganhou Palma de Ouro. Acho que ele ganhou alguma sessão paralela de Cannes. Não sei se foi Um Certo Olhar, Quinzena, alguma Foi. coisa paralela ali ele ganhou. Mas é isso, assim, pra mim é a grande obra-prima do Bong Joon-ho. E também tem tortura, né? Assim como Memórias de um Assassino, mais ousados filmes em termos de tortura, ambos têm. Porque eles também torturam os meninos do celular para ter o celular da vítima para saber as gravações. E engraçado, né? Como usa de maneira inversa. No Memórias, a gente sente aversão àquelas torturas, que são humilhantes para os suspeitos,
mas no Mãe a gente quase tem prazer de ver aquela tortura, porque a gente acha que vai chegar mais próximo de uma verdade que alivia o que a gente já está vendo que não vai dar certo. E porque é uma mãe em busca de justiça, né? Então a gente quase perdoa aquela tortura. Mas é tortura. Eles são torturados. E são filmes sobre prazeres perversos mais espelhados, né? Porque Verdade. Memória de um Assassino é você procurar os assassinos para puni-los de maneira exemplar e dar um final a isso. Então tem um desejo vingativo, destrutivo, que também não é em si nada saudável, não tem nada a ver com a justiça. Eles não estão pensando em qual lei, quantos anos eles vão pegar, advogado, não. Eles querem apenas maltratar e punir aqueles caras. E no Mother é encontrar o culpado para protegê-lo. É tipo, eu quero provar que eu quero encontrar a culpa dele para protegê-lo, para livrá-lo disso, que também é completamente perverso. Tipo, já que é meu filho, ele não pode ter culpa de nada. Eu vou encontrar e vou botar a culpa em outra pessoa. Dane-se, que eu tô prejudicando a vida de outra pessoa. Então, assim, são sempre desvios da lei, desvios da moral. Eles não são filmes amorais, sem moral. Pelo contrário, eles são filmes imorais. São filmes que são avessos à moral, assim, que deturpam isso. Então, eu imagino para o Filipe também, que vem, né, do direito, que tem todo o arcabouço jurídico aí por trás. Eu acho esses filmes fascinantes porque eles fogem de toda essa idealização de que a justiça prevalece, o bem tende mais cedo ou mais tarde a se sobressair, e não é nada disso que a gente vê em nenhum desses filmes. Parasita também não, enfim. É verdade. E o curioso, né? A violência é uma estética de muitos dos cineastas de renome na Coreia do Sul. Talvez para falar sobre a sombra que ficou do desenvolvimentismo acelerado, do seu lugar no mundo depois de todas aquelas coisas que criaram recalques numa cultura que já foi colonizada por outros, que vê o capital estrangeiro como algo referencial. Mas qual é essa identidade que está prejudicada e fragmentada, né? Esse fractal? Então, nós temos ali o Park Chan-wook, que também trabalha muito a estetização da violência, mas não tão moral quanto a do Bong Joon-ho, creio, tirando o Old Boy, que eu acho que tem uma moral ali muito pessoal, mas ainda assim é o bullying na escola e etc. Mas eu acho que o Bong Joon-ho ele trabalha moral de uma maneira assim muito mais representativa da sociedade, não só do indivíduo. Ao trabalhar no indivíduo, ele trabalha a sociedade muito bem. Enquanto eu acho que o Park Chan-wook ele trabalha melhor desenvolvimento de indivíduo. Então, acho que tem muitas coisas ali e outros vários cineastas que também trabalham a violência como uma questão de o que ficou à sombra desse desenvolvimentismo. Mas eu acho que o Bong Joon-ho ele é muito diferenciado. Eu entendo e respeito ele ter sido aquele que cruzou a barreira ali do Ocidente de maneira mais reconhecida, apesar do Park Chan-wook também tê-lo feito. Mas eu acho que o Bong Joon-ho é inegável que com Palma e Oscar não tem como competir, né? E deixando claro que mesmo que ele retrate violência, ele retrate tortura e perversões, etc., é muito claro para quem assiste que ele não está defendendo nada daquilo. Ele não está se filiando nada daquilo e nem, enfim, desejando que o espectador tenha prazer em ver aquelas mortes. Isso eu acho que é muito consciente nele, que assim, de sim, eu posso filmar tortura, só que de uma maneira ou cômica, patética, ridícula, você sabe que aquela pessoa vai sair no final e que esses policiais vão ser punidos por isso, ou grotesca, nunca é visto como algo redentor. A gente tem até no Brasil alguns grandes filmes de ação em que você quer denunciar maus tratos policiais, você quer denunciar a tortura, só que você filma isso da maneira mais empolgante possível. Câmera na mão, treme, close, luz. Fala, caramba, que empolgante. E no final você está usando a mesma estética que você supostamente está tentando condenar. Isso não ocorre nos filmes do Bong Joon-ho, mesmo quando tem essas cenas mais pesadas, pelo distanciamento do grotesco, do fantástico, do cômico, do ridículo, é claro que você não está se filiando àquilo, você nunca está idealizando aquilo, mostrando como uma solução que os personagens realmente deveriam adotar para solucionar o conflito. Então, assim, eu acho que tem uma precaução ética fundamental também nesses filmes. Com essas maravilhosas palavras do nosso convidado, a gente encerra esse debate incrível, que realmente foi um prazer passear de novo por esses filmes contigo e com a Dalila, e só temos a agradecer, Bruno. Imagina, eu fico super feliz, eu me empolgo, eu vou levando. A gente ainda volta, vamos falar dos curtas, vamos falar de outros diretores. Tudo! Afinidades, diretores, cruzamentos com os diretores. Eu vou falando. Muito obrigado pelo convite, eu gostei bastante. Eu é que agradeço e, por gentileza, seja sempre bem-vindo para poder voltar em outras edições para falar de mais filmografias. É isso, muito obrigado. Obrigadão, Bruno. Grande abraço.
para todo mundo que ficou ouvindo até aqui. Valeu!